Enche a tela com a imagem do julgamento ontem do Maruan. Primeiro circuito, né? Pode deixar o circuito primeiro. Esse é o crime que ele teria cometido. Agora não precisamos falar que ele teria, né? Que ele cometeu, porque foi condenado pela justiça ontem, matando de forma covarde um homem na conveniência de um posto de combustíveis em Rondonópolis. Agora as imagens do julgamento que nós acompanhamos ontem ao vivo durante o SBT Comunidade. A sentença só saiu na madrugada. Arthur Garcia, bom dia. É isso mesmo, Trindade. Por volta das 3h20, Maruan Fernandes Haidar Hamed foi condenado a 21 anos e 6 meses de prisão pelo crime lá em 2018, que ele tirou a vida do Fábio. Foram pouco mais de 18 horas de audiência. Muito emocionante para a própria família, Trindade, que acompanhou. Começou ali por volta das 9 horas da manhã, até às 3h30 foi decretada ali essa sentença. Familiares que fizeram contato comigo por telefone ficaram aliviados com a condenação. Eles não quiseram ali, de forma, naquele momento, emitir opiniões, mas eles disseram o seguinte, que não acreditavam nessa condenação máxima. Até mesmo eu, ontem, conversando com você, eu falei, olha, Trindade, eu acredito ali na pena de 13 anos por ele ser um réu primário. Não teve isso, então a condenação dele máxima por ser réu primário seria de 6 a 20 anos. Então ele pegou ali 20 anos e 6 meses de regime fechado. Houve também estipulado uma condenação por multa que deverá ser paga também pelos familiares ou por ele, caso ele não encontre recursos, isso vai ser protelado. Eu questionei também algumas outras questões com o Poder Judiciário, que disse o seguinte, nessa condenação de 20 anos e 6 meses, existe aquela máxima de que, peraí, ele já está preso há 2 anos, isso vai ser subtraído nessa pena? Não. A não ser que o próprio Maruan ou a sua defesa possa requerer isso na Justiça, Trindade. Eu tenho agora informações da Patrícia, que gravou uma reportagem lá em Rondonópolis falando dessa condenação, dessa sentença e trazendo mais detalhes. Vamos acompanhar agora aí com a nossa audiência. É o desfecho para um caso que há quase 7 anos é acompanhado pela população de Rondonópolis. O julgamento de Maruan Fernandes Haidar Hamed, que segundo a Justiça matou o empresário Fábio Batista em novembro de 2018 em Rondonópolis, era aguardado pela família da vítima, que nunca deixou de cobrar por justiça. O julgamento, que começou às 9 horas da manhã de terça-feira, terminou já na madrugada desta quarta-feira, por volta das 3h30 da manhã. O júri popular decidiu pela condenação de Maruan e o juiz fixou pena de 21 anos e 6 meses de prisão, inicialmente em regime fechado. Maruan acompanhou o júri por videoconferência. Ele está preso em um presídio federal de segurança máxima em Porto Velho, Rondônia, a pedido do Ministério Público devido à sua periculosidade, que é considerada alta. Ele foi preso em 2023 em Santa Catarina em uma investigação da Polícia Civil daquele estado por vários crimes. Foi quando então o mandado de prisão pela morte de Fábio pôde ser cumprido. Maruan vai continuar preso e a defesa vai recorrer da decisão do Tribunal do Júri. Agora o que a defesa e familiares do Maruan vai pleitear, Trindade, é essa transferência dele lá de Porto Velho, Rondônia, para o presídio de Mata Grande, em Rondonópolis, né? Até porque é onde ali está boa parte da família dele, é onde eles querem exatamente que ele possa cumprir essa pena. Além de pleitear a redução, que isso vai ser ali pleiteado também pela defesa, da redução dessa condenação, dessa pena máxima de 20 anos e também fazer com que subtraia os anos, ou seja, pouco mais ali de 2 anos que ele está preso desde aquela operação lá em Santa Catarina. Nesse momento, eu creio que familiares do Fábio, assim como a viúva e os filhos, amigos lá de Rondonópolis, estão nesse momento com a satisfação, com o pedido e o clamor da justiça que foi feito nesse caso, deixando claro, nenhum poder aquisitivo, nenhuma influência com poderosos foram suficientes para que esse assassino não fosse condenado. Eu volto com você nos estúdios, Trindade. Arthur, eu estava com uma dúvida, porque é o seguinte, até com essa questão do Maruan já ter cumprido 2 anos de prisão, se isso seria descontado na sentença. Mas, na verdade, essa prisão que ele está pegando lá em Rondônia é por outro crime, é por suspeita de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Ou seja, ele vai ter outros problemas com a justiça mais pela frente, mas o que mantém ele preso, ou o que mantinha ele preso até ontem, era a investigação por tráfico. Agora ele também passa a cumprir a pena por homicídio, né?
Na verdade, tinham 2 mandados contra ele, Trindade. Como ele ficou foragido naquele período, porque assim, quando ele se apresenta lá em 2020, ele vai até ao CISC lá em Rondonópolis, se apresenta, fica ali 2, 3 dias, sai com o uso de tornozeleira, depois é rompida essa tornozeleira e ele passa a ser foragido. Automaticamente, o Poder Judiciário, o Tribunal de Justiça, emitiu um mandado de prisão contra ele. Então, quando foi feita a prisão lá, identificou que ele também estava sendo procurado por esse crime em Rondonópolis no ano de 2018. Então, eu creio que a defesa vai pleitear isso, porque ele estava ali sendo procurado pela Justiça naquele momento. Então, eu até questionei isso, pudesse imaginar que pela operação ter sido de uma outra situação e não ser ali o fato do crime contra o Fábio, não. Ele já era procurado. Então, se naquela época não fosse provado nenhuma ligação dele com aquela organização lá em Santa Catarina, mesmo assim ele ficaria preso por ter ali sido aquele suspeito de ter tirado a vida do Fábio, mesmo não tendo sido julgado. Por quê? Ele estava foragido, ele não estava indo ao fórum mensalmente, como era de prerrogativa por ele ter se apresentado e estar ali com a opção da tornozeleira. E por esse motivo eu creio que a defesa vai pedir, além dessa possível transferência dele para o presídio de Mata Grande, lá em Rondonópolis. São capítulos que nós iremos acompanhar nos próximos meses, Trindade. Eu acredito que, assim como houve a condenação, não é colocado um ponto final nisso. Esperamos, cremos que não haja uma fuga dele caso consiga ir para o presídio de Mata Grande, porque é óbvio que lá em Rondônia, nesse presídio de segurança máxima, que é um presídio federal, ele não vai fugir. Agora esperamos que ele possa cumprir boa parte dessa pena lá no rigor da lei, que a gente sabe que lá sim a justiça é feita, Trindade. A vontade, Arthur, eu imagino que seja a sua também, é que ele apodreça na cadeia, que ele mofa na cadeia, que ele passe, se não toda a vida dele, pena que no Brasil não tem prisão perpétua, mas que passe boa parte da vida dele atrás das grades, que é o lugar onde gente como ele precisa estar. A minha vontade é que ele apodreça na cadeia, não saia de lá, porque o que ele fez aí em Rondonópolis é simplesmente absurdo, de uma covardia bárbara. Então é uma primeira condenação, tem os recursos e nós vamos continuar acompanhando, né, Arthur? Exatamente, e esperamos sim, Trindade, que ele possa cumprir, não aquela situação de que, mas ele vai cumprir isso 1/3 e sai, ele vai ficar apenas 8, 7 anos e vai sair. Esperamos que isso não seja a realidade, esperamos sim que, assim como é condenado a 20 anos, que ele possa cumprir os 20 anos, que não seja ali impetrado a ele aquela condição de que, teve bom comportamento, ele leu tantos livros, fez um serviço social, trabalhou em tal setor, que isso não vai diminuir essa pena. Nós esperamos sim que ele possa cumprir essa pena e esperamos também uma outra situação, Trindade, porque eu não consegui ter essa informação lá da primeira vara criminal de Rondonópolis. Onde está a arma de fogo? Por quê? Eu acredito que o Maruan ele foi condenado alegando inocência. Porque a família me disse ontem, ainda por volta das 2 horas da manhã, disse, olha, Arthur, ele não quis se pronunciar às acusações do Ministério Público. Eu não sei de que forma ele apresentou ou contestou as acusações. Se ele apresentou uma defesa, se a própria defesa dele, os advogados, puderam ali apresentar essa defesa, porque, segundo informações, o Maruan não quis se pronunciar das indagações que o Ministério Público estava fazendo das denúncias. A grande pergunta, onde está a arma de fogo usada no crime? Com quem está essa arma de fogo? As armas que foram apreendidas na operação, lá em Santa Catarina, as 2 pistolas, elas passaram por uma perícia para saber se foram essas as armas usadas na morte do Fábio? Então não temos essa arma de fogo. Outra situação, ele recebeu a condenação de 6 meses pelo porte de arma de fogo, sendo que essa arma não foi localizada. Então, eu creio que essa investigação não termina e isso vai ajudar, sim, a mantê-lo ainda mais na cadeia. Esperamos que apenas essa condenação de 20 anos não reverta para aquela condenação de apenas 8 anos e saia depois pela porta da frente por bom comportamento. Porque bom comportamento ele deveria ter tido antes de 2018. Agora, não adianta. Esperamos que ele possa ter um bom comportamento a partir de 2045, quando ele vai finalizar essa pena.